parte que é muito comentada é aquela parte da caravana, onde Jesus está indo com Maria e Jesus e Maria acreditam que Jesus está lá, mas não o encontram e depois veem que ele está no Templo de Jerusalém. Mas depois a gente continua escutando falar de Jesus, mas a gente não sabe da adolescência, né? A partir dos 12 anos, enfim, a vida adulta. Por que isso? Segundo os estudiosos do chamado cristianismo primitivo, ou seja, os 3 primeiros séculos pós a crucificação de Jesus, a gente só pode compreender esse aspecto não necessariamente da Bíblia, mas do Novo Testamento, a partir do processo histórico de como os 73 livros que hoje compõem a Bíblia, que nós conhecemos, foram unificados como sendo um só livro. Então, o que é a Bíblia que hoje nós conhecemos? É exatamente a versão latina, ou seja, quando o cristianismo deixou de ser cristianismo porque era perseguido pelo Império Romano, e no século IV o cristianismo foi transformado de uma religião perseguida na religião oficial do Império Romano, toda a literatura que existia sobre o cristianismo estava escrita em aramaico, hebraico e em grego. E a linguagem do Império Romano é latim. Então, tudo teve que ser transcrito para a língua, traduzido para o latim. Nessa tradução, existiam milhares de textos, mas só 73 textos foram considerados livros, né? E desses 73, 46 é o chamado Antigo Testamento e 27 o Novo. Jesus só aparece nesses 27 livros. Antes dos 46, ele não aparece. É feito referências à vinda dele. Então, Jesus, ele é citado nos 27 livros do Novo Testamento. Qual o problema dos 27 livros do Novo Testamento? Desses 27, 21 são epístolas, cartas que Paulo, principalmente Paulo, escrevia para as igrejas que ele ia fundando, ou seja, dos 27 livros, são 21 epístolas, 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Então, Jesus só aparece, em termos de tendo algo descrito na vida dele, nos 4 evangelhos e só. E é citado um pouco nas epístolas, nesses livros considerados canônicos. Mas qual o problema? Entre os anos 382 e 388 do IV século, um grupo de cardeais da já Igreja Católica, porque o catolicismo surgiu aí, separou aquilo que seria os chamados livros apócrifos, que eram essas centenas ou milhares de livros que existiam, e aqui se falava de tudo a respeito de Jesus. Verdades e mentiras. Existiam livros que diziam que Jesus era um menino tão travesso que pegava cachorro e enfiava ferro. Mas isso não é verdadeiro. É porque quando o cristianismo começou a disputar em Roma a fé dos romanos, vários cultos que existiam do politeísmo romano começaram a produzir histórias erradas, mentirosas sobre Jesus para diminuir o avanço do cristianismo. Enfim, essa é a razão. Por quê? Os bispos Atanásio e outros, junto com Jerônimo, que fizeram essa escolha do que é que a gente vai considerar como sendo oficial e o que não vai ser mais oficial para a Igreja Católica, como tinha muita fofoca a respeito de Jesus, eles resolveram dar um basta, porque aí tem outro problema. Jesus foi crucificado como um bandido, como um ser humano miserável, como alguém desqualificado. E foi o Império Romano que o crucificou, ainda que movido pelos judeus. Isso aconteceu no tempo da vida de Jesus. 4 séculos depois, o Estado que o crucificou agora estava transformando o crucificado, que não era mais um bandido, era um Deus. Então, devido a isso, no Concílio de Nicéia, no ano 325,
quando o bispo Ário propôs que Jesus era um ser humano que dignificou-se, aí surgiu aqui o arianismo e surgiu o trinitarismo, que são os seguidores da tal Santíssima Trindade que foi inventada nesse concílio, para fazer com que Jesus não mais fosse considerado um ser humano, e sim alguém igual a Deus e igual ao Espírito Santo. São coisas diferentes, né? Mas são transubstanciados como se fossem três em um. Três seres iguais, distintos, porém funcionando em rede, vamos assim dizer. Qual o problema? O problema é que o Estado europeu queria sumir com o judeu Jesus. Então, o homem Jesus, na transição do cristianismo para o catolicismo, ele sumiu, ele foi cancelado pelo Império Romano. Por quê? Os europeus não queriam cultuar alguém que fosse um bandido. Então, sumiram com Jesus. Por isso que nada se tem sobre a infância e adolescência de Jesus, porque Atanásio, esse bispo, esse cardeal, considerou todos esses livretos ou manuscritos sobre esse assunto como sendo apócrifos, para poder fugir com o Jesus judeu e com o Deus doido dos judeus, porque o Deus da Santíssima Trindade é um Deus chique, que ninguém sabe definir o que é. Isso é o que os estudiosos apontam e isso é o que eu assino embaixo como sendo a minha opinião. Por isso sumiu. Como recuperar essas notícias? Não tem como. Por quê? Porque a maioria desses manuscritos sumiram. Então, a coisa vem via revelação, ou seja, espíritos desencarnados, Sim. Outros níveis de consciência não humanas, através do exercício da mediunidade, canalização ou do que seja, eu mesmo... No Parte espiritismo. dos livros que eu produzi estão enquadrados nessa característica de reproduzir ou tentar resgatar coisas perdidas do passado. Um dos livros que eu escrevi chama-se Jesus e o Druida da Montanha, que conta o quê? Aí agora eu vou para a sua pergunta. Quando José e Maria se estabeleceram e depois que Jesus nasceu, eles tiveram relações sexuais, tiveram outros filhos, o principal cliente de José na marcenaria era alguém chamado José de Arimateia. Que aquele é um cliente mais rico que ele tinha. Riquíssimo, porque José, de fato, era um cidadão top da época. Ele era tanto judeu quanto romano, tinha cidadania dupla, e era dono de minas, vendia estanho, um tipo de minério para produzir espadas, blá, 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 Império Romano, e ele tinha caravanas que iam para diversos lugares do mundo levando seus produtos. Quando José, o pai de Jesus, morreu, José de Arimateia garantiu a Maria que ele continuaria a fazer as encomendas lá na carpintaria, e Jesus e o irmão mais velho dele, Tiago, os outros ainda eram menores, estavam dando conta do serviço. Quando Jesus chegou na idade de 17 anos, pelas fofocas espirituais que chegam, José de Arimateia conseguiu convencer Maria a deixar Tiago e os irmãos que já haviam crescido tomando conta da carpintaria, e ele, José, contratou Jesus como sendo um homem de confiança dele para chefiar as caravanas. Para ir para o mundo todo, né? Foi assim que, em tese, Jesus, financiado por José de Arimateia, isso não está no Novo Testamento, ou seja, na Bíblia, mas é essa notícia que se tem. Ele foi a 4 ou 5 viagens, e por isso esse período é obscuro em termos de notícia, e Jesus só aparece quando vai iniciar o seu ministério público. Então, isso é a notícia que se tem. Mas isso não é verdade carimbada, porque é notícia que vem via revelação espiritual. Gostou do vídeo? Deixe seu like e comentário. Toque no sininho para receber novos vídeos. Vídeos novos todos os dias.